30 de junho de 2020, às 20 horas, e está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos sobre o decreto editado pelo governador Ronaldo Caiado, o decreto de número 9685/2020, que data do dia de ontem, 29 de junho, e que determina a suspensão das atividades que não gozam de natureza essencial, bem como algumas outras exceções, pelo prazo de 40 dias, pelo prazo de 14 dias. O mesmo decreto, ou os mesmos termos do decreto, foi acompanhado pelo prefeito do município de Goiânia, da capital, prefeito Íris Rezende, e o decreto que saiu agora há pouco. É o número 1242/2020, também, de igual modo, determinando a suspensão das atividades por 14 dias. Para falar destes e outros assuntos, e alguns deles já determinados ou voltados aos condomínios, nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios o doutor Alexandre Richter, ele que é médico e presidente do Comitê Epidemiológico da CASAG OAB, e Juliana Cardoso, assessora de comunicação da Polar Serviços de Conservação. Está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Juliana, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, doutor Caio. Boa noite também ao nosso amigo aqui, doutor Alexandre. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Doutor Alexandre Richter, meu amigo, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Caio César Mota. É um prazer estar aqui no programa Momento Jurídico para falar de um tema tão delicado e de tamanha importância para a população. Vocês percebem que hoje, além de receber 2 competentes profissionais, nós estamos recebendo 2 comunicadores. Você vê a eloquência dos colegas aqui presentes. Doutor Alexandre, para a gente poder começar, eu acho que a dúvida que paira sobre toda a sociedade, e aí a motivação a gente bem conhece, é o número de informações retruncadas. Uma diz algo num sentido e a outra vem em sentido exatamente contrário. Qual é o real cenário da saúde pública no município de Goiânia e no estado de Goiás neste momento? Doutor Caio, é muito importante, primeiro, salientar o grande desequilíbrio de informações ao qual chega a população, chega a nós, inclusive nós como linha de frente na área da saúde, e nós temos hoje um cenário real no estado de Goiás e também no município de Goiânia. Nós estamos numa situação de alerta, em que leitos de UTI, em que vagas de enfermaria, sejam em hospitais públicos, sejam em hospitais privados, estão em alerta, com ocupações superior a 90%. Ou seja, é uma situação preocupante, tanto para a saúde pública do estado de Goiás, que de tal forma os nossos governantes, seja da esfera estadual, seja da esfera municipal, estão fazendo o seu dever, mas nos preocupa de fato em relação ao quantitativo de vagas que hoje tem sobressalente nos nossos hospitais. Alexandre, aproveitando ainda a pergunta, o gancho da pergunta, uma grande questão que preocupa, e aí até preocupa a mim, é o fato de que os municípios têm a liberdade de dizer como funcionarão, se irão ou não acompanhar os termos do decreto do governador do estado de Goiás. E aí, quando a gente fala que municípios têm essa liberalidade, a gente logo pensa que eles, não adotando essas medidas restritivas, acabarão por, de algum modo, possibilitar que a doença se dissemine ou que ela acabe tendo uma disseminação mais rápida. Esse problema, em relação a essas cidades, e algumas delas que não têm UTI, não tem sistema de unidade de terapia intensiva. Esse problema não poderia agravar o quadro de saúde na capital, doutor Alexandre? Com certeza. Lembrando que a grande maioria dos hospitais públicos ao qual prestam serviço, principalmente ao Covid-19, estão situados na capital. Nosso governador, ele criou dentro da base, no Sistema Único de Saúde, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, todo um aparato para que, na pior das hipóteses, nós pudéssemos estar combatendo o Covid-19 e, principalmente, na pior das hipóteses, um momento ao qual nós estamos sobrevivendo, que é um real perigo sobre o combate ao Covid-19. Portanto, os municípios, com sua responsabilidade, estamos vendo uma grande diferença, alguns municípios até digladiando com os poderes estaduais. Eu chamo muito a atenção, principalmente aos gestores municipais,
tomem cuidado frente a qualquer nível de flexibilização, principalmente em índices crescentes de Covid-19, pois estamos em uma situação periclitosa. Temos que dar importância, principalmente aos leitos que estão hoje em menor quantidade, ou seja, uma taxa de ocupação acima de 90%. E pior do que isso, os insumos para a manutenção de pacientes graves. Estamos vendo não somente em Goiás, mas como em todo o Brasil, o que de fato nos preocupa. Portanto, nós temos que tomar cuidado frente às ações dos municípios, bem como às ações do Estado. Juliana, sabemos da sua propriedade com que você trata os assuntos condominiais, sabemos que você entende as rotinas e a gente, ao ouvir o doutor Alexandre, eu acho que a nossa preocupação aumenta e os cuidados devem ser redobrados. Nós já temos determinações no sentido de fazer com que os condôminos, exigir que os condôminos utilizem de máscaras, de fazer com que se evite aglomerações nas áreas comuns, inclusive o decreto 9656 obriga o fechamento das áreas comuns. E aí, além disso, nós temos os cuidados que devem ser tidos com a desinfecção das áreas comuns. Além de tudo isso, o que mais nós podemos fazer, Juliana? Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que a Polar é muito comprometida com seus colaboradores e com a medicina e também com a segurança do trabalho. Muitos dizem que o mundo não vai ser mais o mesmo e, de fato, não será. A forma como nós olhamos ao nosso redor também vai mudar. E a Polar, o Grupo Polar vem trabalhando incansavelmente com seus colaboradores, capacitando eles para esse momento difícil, né? Nós estamos realmente lutando contra um invisível inimigo, né? Isso que é mais preocupante. Mas toda a rotina de limpeza nos condomínios, ela foi totalmente alterada. E o que era rígido ficou ainda mais rígido, porque a Polar se preocupa com um bem maior que toda pessoa pode ter, que é a saúde. Então, nesse momento, não poderia ser diferente. Você falou dos cuidados, da preocupação com a saúde dos colaboradores e da saúde dos condôminos. No caso de eventual contaminação deste obreiro, deste colaborador da Polar, o que vocês têm feito? Sim, contactamos diretamente com o técnico do trabalho, nós orientamos que essa pessoa fale com o técnico que está lá sempre presente para atender, para ouvir, e ele vai dar as orientações que essa pessoa vá procurar um tratamento, né, e ficar já afastada. A pessoa já fica imediatamente afastada, independente do sintoma, até que tenha uma certeza. Então, somos muito rígidos em relação a isso, porque preocupamos não só com os nossos colaboradores, mas também com os nossos clientes. Excelente. Doutor Alexandre, parece-me, pelo menos foi o que me chegou, que houve um áudio, esse áudio foi produzido pelo diretor do Hospital São Francisco, dizendo que nós estávamos diante de uma crise, de um quadro alarmante da saúde, e aí nós estamos falando desses hospitais que deveriam prestar o atendimento de natureza privada. Ele diz que o áudio dá a entender, eu não me rememoro se ele fala com clareza, se colapsou o sistema público de saúde ou se estava à margem da saúde privada ou se estava às margens de colapsar. Esse áudio é factível? Este é o cenário? Doutor Caio, mediante esse áudio que disseminou nas redes sociais e que de fato trouxe grande dúvida à população goiana frente aos leitos dedicados ao Covid-19, nós analisamos, como o próprio doutor disse, uma micro-região dentro do hospital ao qual foi citado. No entanto, hoje nós temos, repito, mais um sinal de alerta, os hospitais privados aqui no município de Goiânia, bem como nos outros municípios do estado de Goiás, hoje possuem um número diminuído de leitos, de fato estão prontos para o combate ao Covid-19, mas o principal ponto em que nós temos que nos ater e que de fato a população tem que tomar toda a ciência é que
a consequência de todo o aparato, a desobediência, bem como as questões que são vinculadas ao isolamento social, nós estamos sofrendo agora. Portanto, essa realidade colocada pelo doutor, ela não traduz o colapso, mas nós estamos chegando e aproximando para o colapso, caso as autoridades do Estado, as autoridades que estão vinculadas à Secretaria Estadual ou até mesmo da Secretaria Municipal de Saúde, não atuem de forma executiva. Juliana, você falou dos cuidados com os condôminos, você falou da preocupação com os colaboradores e agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja mais embaraçosa. A preocupação com a vida financeira dos condomínios. Uma das maiores, dos maiores encargos, uma das obrigações que refletem com maior peso nas folhas de pagamento dos condomínios, sem dúvida nenhuma, são as terceirizadas, são os salários dos colaboradores. Diante disso, sabendo que a gente tem inúmeras famílias que estão sendo prejudicadas, que estão sendo atingidas pela Covid-19, diante desse número, diante deste contexto, o que está sendo feito para os condomínios que são clientes da Polar para tentar facilitar a prestação e o cumprimento dessa obrigação? Sim, é uma pergunta muito interessante, mas nós, do Grupo Polar, temos uma solidez que permite uma parceria com o nosso cliente. Isso é muito importante porque essa parceria, durante essa parceria a gente tem o parcelamento de fatura, a gente adia pagamentos nos próximos meses. E por isso, essa flexibilização, que é ter um pouco também de empatia, já que a empresa tem a possibilidade de fornecer essa segurança, né? Essa solidez financeira, que é o mais importante. Porque se a empresa não fosse preparada financeiramente falando, poderia, né, até já ter sido afetada por essa crise, assim como muitas outras empresas já estão sendo. Por isso, a nossa solidez financeira nos ajudou. Doutor Alexandre, você vê que a situação não está fácil, né? Se as empresas não flexibilizarem, certamente alguns condomínios terão muita dificuldade de cumprir pontualmente com suas obrigações. Doutor Alexandre, me chegou outra informação, e essa chegou pelo Instagram, para quem nos acompanha por lá, que no último dia 27 tivemos a triste notícia do falecimento de um militante que atuou na linha de frente da saúde pública em Goiás, que é o Dr. Ciro Moraes. Não tive o privilégio de conhecê-lo, mas aqui já estendo meus cumprimentos e meus sentimentos a toda a família, amigos que perdeu o Dr. Ciro Moraes. Lembrando desse fatídico acidente, doutor, eu pergunto, o que está sendo feito pelo Estado, o que está sendo feito pela União, ou talvez pelo Poder Público Municipal, para tentar evitar que novas pessoas, que vocês médicos, vocês que estão ali na linha de frente do combate ao coronavírus, que estão em maiores exposições ou maior exposição, com mais chances de contaminação pela Covid-19, quais são os cuidados que o Estado tem tido com vocês ou nenhum? Doutor Caio, primeiramente, frente ao doutor Ciro, um grande diretor, um grande líder que nós conhecemos no estado de Goiás, foi diretor do Hugo, inclusive foi a pessoa que empreendeu o SIAT aqui em Goiânia. O que é o SIAT? O SIAT é o Serviço de Atendimento de Urgência para acidentes de trânsito e também vinculado ao órgão dos bombeiros. Então, ele foi uma pessoa muito importante, militante, não somente no Hospital de Urgências de Goiânia, mas também na criação de serviços de emergência. Então, primeiramente, as condolências à família e respondendo à sua pergunta, realmente isso é preocupante. Nós vemos um número crescente de militantes na área da saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar acaba se tornando vulnerável por estar mais próximo, na linha de frente para o Covid-19, contra o Covid-19. Então, é muito importante salientar a ação tanto do governo estadual e também vinculada aos gestores municipais, a importância dos EPIs,
vamos cuidar dos nossos protetores, anjos da saúde. Isso é muito importante. O que nós temos visto em Goiás é uma taxa de infecção muito grande entre os profissionais da saúde. Portanto, nós temos alguns itens a serem avaliados. Primeiro, a forma correta de como utilizar essas EPIs dentro de hospitais na linha de frente, principalmente unidades de terapia intensiva, principalmente nos hospitais de campanha. Então, nós observamos esse índice alto. No entanto, nós temos tanto o prisma vinculado ao profissional da saúde com sua utilização e todos os cuidados, e também atribuímos em alguns municípios, isso não merece ser colocado, mas temos que salientar a importância dos gestores municipais, dos gestores estaduais, a importância do fornecimento de EPIs para os profissionais da saúde, que tem sido extremamente fragilizado, vinculado à falta de EPIs. E você que nos acompanha, gostaria de pedir que convidasse a família, compartilhasse o nosso canal, deixasse também, sempre que possível, o seu like, é sempre muito bom ter a sua companhia. Nós estamos indo a um rápido apoio cultural e voltamos em instantes. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravado no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros e faça uma simulação com um desconto especial por tempo limitado. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Olá, 30 de junho, 8 horas e 20 minutos, estamos voltando com o nosso programa Momento Jurídico. Você também que nos acompanha aos domingos pela reprise, agradeço a sua companhia.
Juliana, falávamos há pouco das questões condominiais, dos cuidados tidos com a desinfecção e uma outra preocupação. A gente está vendo que uma boa parte da população não tem se isolado. Não, as ruas de continuam fato, não. cheias, os logradouros públicos continuam sendo bastante utilizados e essas pessoas, ao saírem para as ruas, acabam trazendo para dentro do condomínio uma grande possibilidade aí de proliferação da doença. Na entrada, logo na chegada do condomínio, quais são as formas mais eficazes, e aí vale dizer também acessível, porque nem todos os condomínios gozam de boas condições financeiras para poder fazer a asepsia desses locais. Então, qual a forma mais eficaz e acessível de fazer a desinfecção logo na entrada desse condomínio? Nós recomendamos ao administrador do condomínio a seguinte questão. Ao sair e voltar, passar por um tapete sanitizante, que é muito importante, porque o vírus está em todo lugar. Pode ser que alguém cuspiu no chão, né? Uma palavra assim, mas que infelizmente acontece. Está fazendo ali uma caminhada, como as pessoas estão achando que nada está acontecendo, acontece mesmo. E passar pelo momento de passar o álcool 70 nas mãos. Para isso, um dispenser de álcool em gel é colocado, né, logo na entrada, para que a pessoa já se desinfecte logo ali, na entrada, com esse tapete. E o mais importante que a gente vem falando, os jornais vêm falando, a máscara, gente. Saiu de casa, máscara. Não, a máscara não é para ser usada no queixo, nem na cabeça, não. Ela é para ser usada de forma correta. Nós, inclusive, orientamos, treinamos os nossos colaboradores de como usar a máscara, de como lavar as mãos de forma correta. Porque a gente está numa guerra e o nosso inimigo é muito forte. Então, nós temos que estar preparados, munidos, né, de munição. E a nossa munição é a máscara, o álcool, a limpeza dos nossos pés e assim entrar para a sua casa. E depois disso, orientamos uma nova limpeza, que é feita de 2 em 2 horas após esse período de pandemia. Ou seja, o que era rígido ficou ainda mais rígido. Eu queria até entrar na questão aqui do que mudou. Eu posso já entrar agora, doutor? Por gentileza. Então tá. Só te peço para ser breve. Tá bom, vai ser bem breve. Os nossos supervisores foram orientados, eles vão até o condomínio para ver se está tudo ok, porque é muito importante isso, chegar e ver que realmente está sendo feito o que foi pedido. Com a falta daquela máscara hospitalar, a N95, né, que é a melhor, a Polar teve uma tomada de atitude muito rápida, já foi produzir máscara em algodão com 2 camadas e distribuiu para todos os seus colaboradores. E isso é muito importante. Distribuiu a quantidade recomendada mesmo pelo Ministério da Saúde. E vamos lá para o próximo ponto. E mais importante, que os funcionários do grupo de risco, eles foram afastados por uma medida de segurança e os seus salários são pagos normalmente, uma Sim. parceria da empresa com o governo. E vamos para os próximos. Eu posso só pedir uma pausazinha? Pode. Enquanto você volta aí e já até nos atualiza depois quais foram as outras medidas, doutor Alexandre Rich, com os cuidados que estão sendo feitos em relação ao condomínio, esses cuidados são suficientes? Há alguma coisa mais que poderia ou deveria ser feita? Ou nós já podemos ficar tranquilos? Pelo menos na minha percepção, não tem ninguém fazendo sequer isso. Assim, poucas pessoas, para não ser injusto com ninguém. Alguns condomínios, seja pela dificuldade financeira, ou seja pelo número restrito de pessoal de limpeza, não conseguem tomar esse cuidado de fazer essa asepsia e desinfecção a cada 2 horas. Parece-me até que é uma medida bem cuidadosa adotada pela Polar Serviço. Existe algo a mais? Caio, vinculado a todos os processos, inclusive a logística clara de sanitização das áreas comuns De e 2 em 2 horas. de tudo que corrobora para o bom entendimento e para que evite com que áreas da região condominal possam ser vetores de transmissão do vírus, é muito importante. Ou seja, toda a região sanitizada. Nós
na CASAG, eu como presidente do comitê epidemiológico, nós temos adotado inclusive algumas medidas que são pertinentes, inclusive que a doutora acabou de colocar, né? Frente à sanitização, frente aos cuidados com até mesmo a lavagem de mãos, coisas simples, mas que protegem as vidas, que de fato vai estar evitando a disseminação do vírus, seja no condomínio, e principalmente a utilização de áreas comuns, é uma coisa que a gente está vendo dentro dos condomínios, principalmente condomínios horizontais. Temos que tomar cuidado frente a isso. Nós sabemos que a distância em pessoas que estão se exercitando, né, para ser um vetor de transmissão para a pessoa que não está infectada, pode chegar até 5 metros. Ou seja, olha a situação em que os gestores desses condomínios, os gestores que estão ali dentro, frente aos cuidados vinculados aos condomínios, tem que se ater e que, de fato, tem que estar junto, controlando e sempre balizando esse nível de situação. Vou fazer uma pergunta, vocês fiquem à vontade para responder ou não. Claro. Ela é um tanto quanto embaraçosa. A gente já está falando de um decreto que vem de meados do mês de março, ou seja, nós já ultrapassamos aí 90 dias, não é isso? Abril, maio, junho. Nós já estamos caminhando aí para 100, 120 dias. São 4 meses de isolamento, são 4 meses de fechamento das áreas comuns. Existe, você mais do que ninguém, Alexandre, conhece os números, conhece a realidade da saúde pública no estado e da saúde pública no município, você mais que ninguém pode dizer, caberia ao síndico fazer de alguma forma a flexibilização da utilização dessas áreas comuns. Eu também vou endereçar essa pergunta a você, Juliana. Vocês acham que poderia o síndico agora, de alguma forma inteligente, de alguma forma responsável, flexibilizar, ou é melhor a gente... E aí, claro que a gente tem que lembrar também as questões particulares, nós temos que analisar de forma casuística, cada condomínio gosta da sua particularidade. Se você entender que algum condomínio, dentro de algum contexto, poderia flexibilizar ou não, cenário de isolamento e ponto. Dentro da área dos condomínios, é um ponto simples, responsabilidade. Primeiro, como eu disse, os gestores condominais nesse momento estão numa situação vulnerável vinculada à questão da flexibilização. Nós temos que ter muito cuidado relativo a esse nível de situação. Principalmente, como eu disse, na utilização de áreas comuns de condomínios e bem como outras áreas, como áreas de esporte, etc. Vamos tomar cuidado. Hoje nós estamos num cenário a nível de Goiânia, bem como em Goiás, com o maior índice de transmissão, um dos maiores índices de transmissão do Brasil. Ou seja, dentro do nosso próprio condomínio nós podemos ter contaminados e dessa forma contaminar outras pessoas. Vamos tomar cuidado vinculado a essa questão. Vamos tomar cuidado em relação à flexibilização dentro dos condomínios. Senhores gestores, tomem cuidado. A responsabilidade de vocês trará, de fato, o que nós chamamos, né, de resultados positivos. São empreendedores, sejam empreendedores inteligentes. Vamos utilizar nesse momento da inteligência. Vamos manter o isolamento domiciliar, bem como todos os cuidados vinculados, como a doutora disse, sobre a sanitização, sobre as limpezas de mãos, os GPIs, principalmente para os funcionários que estão vinculados ao condomínio. Isso são todas medidas benevolentes. Excelente, doutor Alexandre. Conforme prometido, Juliana, sua opinião e depois destaque para a gente, inclusive, aquelas questões que ficaram faltando. Quais são os cuidados que têm sido tidos pela Polar em relação à Covid-19? Sim, uma atualização dos dados da doença aqui no nosso estado mostrou hoje que temos mais de 23 mil casos da doença aqui e que nas últimas 24 horas tivemos mais de 1.000 casos e 2 mortes. Para mim, a situação é preocupante e toda essa área de lazer, de convivência deve sim se manter fechada, porque os dados não são bons e as pessoas não, infelizmente, a maioria não é responsável. Não vou generalizar, mas infelizmente o que vemos nas ruas é isso. E agora eu queria lembrar aquela parceria com o síndico que a Polar tem, que é relatar como que um morador vai relatar para o síndico.
super sigiloso esse processo. Nós recomendamos ao síndico que isso seja feito em sigilo. O próprio morador vai fazer uma ligação por interfone mesmo, relatar que está com a doença. E nesse momento, toda a rotina de limpeza ela é alterada. Porque a pessoa vai ficar em isolamento, mas ela pode ter uma consulta médica, não é mesmo? Ela, às vezes, vai precisar sair para pegar um exame, enfim. Então, o que a Polar faz? A Polar deixa aquela pessoa, ela estuda todo o trajeto que a pessoa faz durante o dia. O lixo dessa pessoa não é misturado com o lixo comum do condomínio, que é algo muito importante. E todo o trajeto dela, durante a sua ida e vinda, é sanitizado de 2 em 2 horas. Excelente, Juliana. Doutor Alexandre, nós vamos a um rápido apoio cultural, mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta já endereçada ao amigo. Nós temos visto falar da telemedicina como uma medida alternativa de caráter excepcional. E aqui a lei é de número 13.989, que trata da medicina. Você me corrija se eu estiver errado. Além da telemedicina, nós temos também falado do hospital virtual. Essas são 2 questões que eu gostaria que a gente abordasse no terceiro ponto. Eu já te deixo essa bola para que você segure e já trabalhe qual seria a melhor forma da gente conduzir essa resposta de maneira objetiva para quem nos acompanha. Você, mais uma vez, eu agradeço a sua companhia e aguardo você no terceiro bloco. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros e faça uma simulação com um desconto especial por tempo limitado. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Olá, estamos voltando com o nosso terceiro bloco do programa Momento Jurídico. E no programa de hoje, estamos recebendo aqui o doutor Alexandre Richter, ele que é médico
e presidente do Comitê Epidemiológico da CASAG OAB, e Juliana Cardoso, assessora de comunicação da Polar Serviços em Conservação. Gostaria só antes de passar a pergunta ou devolver a pergunta a você, repassar a pergunta novamente a você, de destacar algumas participações. O nosso YouTube hoje apresentou alguns problemas, peço desculpas a você, vejo aqui que muita gente nos cobrando para que fosse prontamente resolvido, mas eu agradeço a insistência e por permanecer aqui na nossa companhia. Daniel de Almeida boa noite, aguardo o programa. Caio César, meu xará, Caio César aqui com K, obrigado pela participação, Caio. Thaís Lucena, Gabriel Moura, Paulo Augusto, Igor Martins, Elcivan Amâncio, Eduardo, boa noite, Eduardo. Igor Martins, começa às 8h30, não, hoje excepcionalmente tivemos um problema, peço desculpas, Igor. Josimar, meu muito boa noite a você. Eline Castro, boa noite, obrigado pela companhia. Marineide, grande abraço, Marineide, obrigado. A doutora Arthur Comapum, Residencial Ingá, boa noite. E aqui ela, inclusive, deixa um comentário. Eis aqui a prova de meus argumentos contra a Assembleia Virtual. Sei que é o caminho a ser seguido, mas o trajeto ainda precisa de muita terraplanagem. Serviu para nos mostrar aqui os cuidados que a gente tem com a Assembleia Virtual, justamente a falta aí, ou esse pequeno problema causado pela interrupção do sinal de internet. Paulo Roberto Rodrigues, muito boa noite a todos. E aqui nossas desculpas mais uma vez de toda a equipe Condominial News pela interferência, pelo ruído no nosso sinal. Doutor Alexandre Richter, falava há pouco, antes da gente encerrar o segundo bloco, da questão da telemedicina. Citei inclusive a lei, segundo me consta aqui, a lei é a 13, deixa eu localizá-la aqui nos meus guias, 13.989. Como é que funciona a telemedicina? Ela tem sido eficaz, tem sido aplicada, mais do que isso, tem atendido a sociedade? Doutor Caio, a telemedicina, ela nada mais é do que um novo trajeto, uma nova revolução que acontece, assim como revoluções que acontecem, seja na área da arquitetura, seja na área da advocacia. A telemedicina eu vejo com bons olhos, lógico, dentro das suas limitações. Hoje, no combate ao Covid-19, nós temos apreciado muito a telemedicina, principalmente em municípios ao qual a pessoa se sente vulnerável ao procurar um serviço de saúde, porque sabendo que lá, ela na dúvida se está contaminada ou não, ela vai para um pronto atendimento e pode se contaminar, ou seja, a telemedicina, o teleatendimento, ele veio no momento oportuno, veio no momento que eu acredito que seja extremamente benevolente. Então, os benefícios da telemedicina hoje, ela traz o conforto ao paciente, o médico ao qual vai estar atendendo do outro lado, seja através de vídeo ou seja através de áudio, ele estará sempre corroborando com os dados, sinais e sintomas clínicos, tanto que falam a favor para o Covid-19, bem como para outras doenças. Ou seja, eu vejo com bons olhos a telemedicina. No entanto, nós temos as limitações, claro. O exame físico para o diagnóstico de uma doença cirúrgica, né? Nós temos hoje um deputado federal, doutor Zacarias Calil, ele bota de uma forma veemente, e eu admiro muito isso, porque a telemedicina, ela veio como uma revolução, ela veio para adicionar os bons atributos à saúde, no entanto, existem suas limitações. Como, por exemplo, os pacientes cirúrgicos. Nós temos que tomar cuidado. Eu acho a telemedicina benevolente, eu acho que é uma revolução que veio para o bem e acredito, não somente como um projeto de lei, que ela veio para ficar, pois ela traz muito além de um contato com o médico, assim como o psicólogo, assim como um nutricionista, ela traz todo o benefício para a pessoa, com as limitações, logicamente, vinculadas a dados clínicos, e ela veio, na minha opinião, para ficar e dificilmente a sociedade vai conseguir retirar esses momentos que trouxeram junto com o Covid-19. É uma consequência do Covid-19. Então, a telemedicina, ela realmente veio numa boa hora e tem ajudado muito a população, principalmente a população no estado de Goiás, no município de Goiânia, junto ao hospital de campanha. Tem sido
maravilhoso esse trabalho que é realizado pelos profissionais de saúde. Nós realmente estamos diante de um momento inesperado, um momento atípico, que atingiu a todos nós de forma muito bruta. Mas é verdade que algumas questões, alguns fatores ficarão aí a serviço da sociedade. Dentro dos condomínios, eu que milito na seara dos condomínios, posso dizer que nós tivemos inúmeros avanços. A Assembleia Virtual, que eu falava há pouco, sem dúvida nenhuma é uma delas. Claro que requer cuidados, requer nossa atenção e até algumas observações para que a gente possa cumprir com o que determina a legislação, como o que reza as convenções de condomínio. Mas é verdade que ficarão alguns avanços e a telemedicina eu espero que seja uma delas. Você também citou uma pessoa que eu admiro muito, que é uma grande referência da sua área, da área de saúde, que é o Dr. Zacarias Calil, um dos maiores cirurgiões na separação de gêmeos siameses do mundo. Acho que é a maior referência, salvo engano. Isso, pai do meu grande amigo Rogério Amur, ao qual faço referência a esse deputado, uma pessoa que tem adicionado e que tem feito por Goiás um trabalho brilhante. Juliana, falando agora das questões, das dificuldades, decreto que suspende as atividades econômicas, decreto que permite a reabertura do comércio, decreto que admite com que os escritórios, que as atividades exercidas pelos profissionais liberais possam ser exercidas, decreto que determina que elas sejam suspensas. Como que fica as empresas, como que fica a empresa que tem por objeto, como matéria-prima, alocação de mão de obra? Como é que fica a Polar nesse momento? Esse vai e vem, né, constante, essa incerteza, essa insegurança. A vantagem do Grupo Polar é que nós temos um aporte financeiro que nos dá condições mais confortáveis de encarar o momento. Acho que isso é muito importante. A empresa trabalhou pensando lá na frente, e esse lá na frente que a gente pensa que nunca vai acontecer, acaba acontecendo. Quem diria que estaríamos enfrentando uma pandemia que praticamente tem quebrado aí muitos estados, aqui em Goiás a situação também não é boa, viu? Mas a gente segue com essa política de companheirismo com o nosso cliente, fazendo com que fique bom para todo mundo. Obrigado, Juliana. Quero destacar as participações aqui, já correndo para o fim do programa. SOS Chaveiro, meu amigo Fabiano, beijo grande, estaremos juntos aí esse fim de semana em Bom Jesus. Claro, cumprindo o distanciamento social, ficando ali dentro do possível, com o menor número de pessoas, evitando aglomeração. Um grande abraço a você, Fabiano. Rafaela Gomes, meu muito boa noite. Antônio Ferreira Damascena, boa noite. Obrigado pela companhia. Gislaine Mendonça, perdão se eu falei errado. Polar Celulares, Daniel de Almeida Moura, destaco a relevância do assunto. E parabéns a todos, parabéns pela iniciativa, Caio César Mota. Meu muito obrigado a vocês. Queria que vocês se despedissem em 30 segundos de quem nos acompanha para que eu possa fazer o encerramento. Primeiro por você, doutor Alexandre. Primeiramente, muito obrigado ao programa, ao doutor Caio César Mota, a esse momento jurídico, não somente pelo nome, mas também pelo serviço que tem feito pela sociedade. Vamos tomar os cuidados necessários vinculados à questão do distanciamento social, do isolamento social. Goiás está vivendo num momento difícil, vamos tomar o cuidado. Nós passaremos por essa etapa difícil na vida. Juliana, desculpa, Alexandre. Juliana. Boa noite, foi um prazer estar na companhia de vocês. E olha, todo cuidado agora em diante é pouco. Se puder, na medida do possível, fique em casa. Obrigado a você que nos acompanhou. Quero ler, claro, tenho que deixar registrado aqui. Minha mãe sempre se faz presente e até me emociona o carinho dela. Manda um beijo para ela. E ela já teve essa iniciativa, já te mandou um beijo. Mãe, obrigado pelo carinho, pelas orações. A você que nos acompanhou, meu muito obrigado. A você que não pôde se conectar antes no YouTube em razão de problemas técnicos. Mais uma vez, as nossas desculpas e nos vemos na próxima terça-feira. Um grande abraço e se cuide.